Boa noite, professor. Esse vídeo vai apresentar os resultados da nossa análise que compara os resultados financeiros da B2W em relação a Americanas. O nosso grupo é formado por mim, Caio Piorino, Bianca, Mariana, Augusto, Liana. Ian. Tudo bem, professor? A gente vai apresentar uma análise que foi feita no período entre 2011 e 2015 e os índices que a gente resolveu ressaltar são os que apresentaram maior variação. Liquidez operacional, a gente pode notar que o índice variou bastante nos exercícios analisados, tendo seu maior pico de variação entre 2013 e 2014, onde em 2013 o índice estava bem mais alto do que o ideal e havia uma dívida maior do que o operacional poderia pagar. Já em 2014 houve uma queda significativa no índice devido à necessidade de capital de giro estar negativa, significando que a empresa está pagando a longo prazo e recebendo a curto prazo. Houve também uma queda na FLLP, que melhora a situação no que diz respeito ao financiamento, né, comparado aos outros anos. E em 2015 a necessidade de capital de giro caiu um pouquinho mais, o que voltou a dar um outro pico na liquidez da empresa, mostrando mais uma vez a instabilidade no índice, né? Em 2015 houve uma alta na FLLP da B2W, isso se deve ao aumento nas dívidas de longo prazo, né? E a gente pode notar também um aumento no patrimônio dos acionistas. Já nas Americanas, a liquidez até certo ponto se comporta semelhante à B2W, exceto no período 2015, que ela tem uma alta, né? Está bem maior do que o 100%, que seria o ideal. Isso pode estar significando que a necessidade de capital de giro vem sendo financiada por recursos de longo prazo, que não acontece na B2W. Falando sobre os índices de rentabilidade da empresa, vamos analisar o ROI, o ROA e o ROIC. A B2W sempre opera no negativo. Isso significa que a rentabilidade e o retorno para a empresa não são bons. Essa negatividade do índice se deve ao LDI sempre estar negativo, com seu período mais baixo em 2013. Mesmo que em 2014 exista uma breve melhora, em 2015 ele volta a cair. Podemos observar que o regime de tributos da empresa também não são os menores, chegando a 140 mil em 2015. Comparando com o ROI das lojas americanas, podemos observar que o índice sempre está positivo. Começando com 26% e fechando em 2%, podemos observar uma queda brusca a partir de 2013. Essa queda é principalmente quando a empresa atinge menor rentabilidade, explicado pelo aumento de tributos e obrigações pagas no exercício, diminuindo o lucro e, consequentemente, o índice. Entretanto, o ROIC da B2W mostra um cenário um pouco melhor, pois todos os índices estão positivos e ele tem sua alta em 2014, tendo um retorno de 7,19% do capital que foi investido. Pode significar que a empresa investiu menos do que o suficiente para compensar a depreciação dos seus ativos. Comparando com o ROIC das lojas americanas, podemos observar que agora ambos os índices trabalham em sua positividade. Porém, como o ROIC das lojas americanas em 2011 era maior do que no final do período, em 2015, pois começou com 18% e terminou a 13,69%. Indicando que a rentabilidade foi caindo ao longo do período. Comparando o ciclo operacional das empresas, vou começar pela margem líquida. Entre 2011 e 2015, a B2W obteve prejuízo, fechando 2015 com 418 e 437 mil, e margem líquida de menos 4,6%. Falando da rentabilidade de seus ativos, o ROA, ele também opera no negativo, tendo seu pior índice em 2015, quando o giro do ativo chega a 0,90. O que a equipe pode observar, simultaneamente, é que as receitas de bens e serviços têm aumentado gradativamente. Então, a gente conclui que isso indica que os investimentos em projetos eles não estão utilizando os ativos de maneira eficaz e eficiente, deixando a empresa numa situação de risco. Agora, falando das lojas americanas. Ela apresenta um resultado mais satisfatório que a B2W, obtendo lucro durante todo o período, o que aponta que a decrescente do giro do ativo pode ser uma estratégia da empresa. Entre 2013 e 2015, ela apresenta uma queda nos lucros de 338 a 143, o que explica que mesmo com o fato
de que aumentou o investimento em seus ativos para produzir mais, as vendas não estão correspondendo às expectativas. O ROA decresce também ao longo dos anos, então essa dificuldade em gerar lucro pode ser pela má utilização dos ativos, mas também pode significar que a empresa planeja algum investimento, visto que ela tem acumulado caixa durante todo o exercício, o que é uma situação satisfatória. Ainda falando sobre o ciclo operacional da empresa, observamos uma brusca queda entre os anos 2011 e 2012 da NCG pela receita líquida, culminando em 2014 com ordem negativa de menos 0,20%. A queda se justifica pela diminuição da NCG, pois a receita líquida de todos os anos aumentou. Ainda se destaca também a brusca mudança do prazo médio de recebimento, como motivo principal, um aumento progressivo da receita de vendas da empresa, evidenciando que a empresa entre os anos vendeu mais e passou a receber intervalos mais curtos. A queda da NCG pela receita líquida também ocorre nas lojas americanas e também se deve à inconstância da NCG. Em relação ao prazo médio de recebimento, as lojas americanas também apresentou declínio. As vendas diárias aumentaram, porém as contas a receber de clientes não acompanharam esse aumento, o que significa que o declínio do índice se deve à inadimplência dos clientes. Outra violenta alteração foi o ciclo de caixa da B2W. Diminuiu muito entre os anos de 2012 e 2013 e, como causa principal, identificamos a queda do prazo médio de recebimento e o aumento do prazo médio de pagamentos. O aumento da matéria-prima ocasionou um aumento também no item compras, que saltou 3,4 milhões entre os anos analisados. As lojas americanas também apresentou um despencamento do ciclo de caixa da empresa, e assim como a B2W, investiu em matéria-prima, visto que o estoque, contas a pagar e fornecedores tiveram um aumento. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os índices Matarazzo, iniciando pela participação do capital de terceiros. No período, nota-se um grande problema com este índice, devido a um grande valor de 259%, que consegue subir para 697%, devido principalmente ao aumento nos empréstimos e financiamentos de longo prazo. Em 2014, o índice chega a cair para 148%, devido principalmente a um grande aumento no patrimônio líquido. Porém, em 2015, ele volta a subir, chegando a 268%. Isso mostra um alto grau de endividamento na empresa B2W. Bom, agora em relação à composição do endividamento, a B2W mostra equilíbrio entre 2011 e 2015, e nesse período o índice cai em 2%, mostrando mais eficiência para reduzir a participação de terceiros que precisa ser devolvida em curto prazo. Porém, nota-se que em 2014 o índice torna a crescer devido ao aumento no passivo circulante. Pode-se observar que a empresa não consegue reter patrimônio líquido para cobrir os gastos necessários. Isso pode apontar uma fase de reestruturação da empresa. Analisando a imobilização do patrimônio líquido, observa-se um grande aumento, levando o índice a 298%, graças ao aumento do ativo não circulante e uma queda do patrimônio líquido. Já em 2014, o patrimônio líquido mostra um grande aumento, com isso há uma grande queda no índice. No último período, em 2015, o ativo não circulante aumenta em relação ao patrimônio líquido e o índice sobe para 173%. A B2W mostra que nesse período não dispõe de uma sobra de patrimônio líquido para cobrir o ativo circulante, e portanto a situação se mostra preocupante nesse período. Analisando a imobilização de recursos não correntes, percebe-se que a B2W apresenta um aumento progressivo neste índice, principalmente em 2014, quando aumenta 19%, devido a uma grande queda no passivo não circulante, que sobrepõe ao grande aumento no patrimônio líquido. Em 2015, o índice se encontra em 70%. A B2W está, portanto, perdendo qualidade neste quesito, visto que o CCL está diminuindo. Já a composição do endividamento apresenta pequena queda, mostrando que a empresa precisará devolver menos a terceiros no curto prazo. Apesar disso, a imobilização do patrimônio líquido e os índices não são bons, visto que o ativo circulante foi sempre completamente financiado por capital de terceiros no período estudado. Por fim, em relação à imobilização dos recursos não correntes, os índices não mostram otimismo, já que crescem nos anos analisados. Observa-se a queda na CCL e, consequentemente, a margem para giro que não serão cobrados em curto prazo. Eu vou falar sobre os principais problemas que a gente identificou e também vou falar das nossas soluções e a conclusão do nosso trabalho. Mesmo com o ROI positivo, durante os anos, a rentabilidade da empresa ficou comprometida e a empresa teve prejuízo em todos os anos analisados. Também apresentou uma liquidez desregulada, devido à falta de casamento de prazos, ora diminuindo a NCG e ora aumentando a FLLP. A grande necessidade de capital de terceiros. Isso é uma coisa negativa para a empresa, porque aumenta a dívida financeira dela e torna ela dependente. Quanto ao ROI negativo, não é uma solução que cabe à empresa, e sim ao Estado. O conselho que apresentamos é a diminuição de gastos desnecessários, que vale também para a margem líquida negativa. Liquidez desregulada, nossa solução é buscar uma estratégia de casamento de prazos,
E se a NCG estiver muito baixa, uma maneira também é procurar chegar no 100% ideal. Na conclusão, podemos analisar que mesmo a situação da empresa B2W não sendo satisfatória, também não é um estado agudamente impróprio. Os índices poderiam ser melhorados, mas os problemas que têm para serem resolvidos não são tão complexos. E também temos que analisar a situação da empresa em relação aos planos futuros e se está passando por alguma estruturação. Em geral, a situação das lojas americanas é a melhor. Apesar deles apresentarem alguns índices em queda, eles mantêm seus índices de rentabilidade positivos.